Hoje eu vou te contar uma verdade brutal que ninguém tem coragem de jogar na sua cara. Mas antes de tudo, já vou pedir. E peço do fundo do coração, quase implorando mesmo. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo tua opinião ou experiência e compartilha esse conteúdo. Porque só assim esse tipo de verdade brutal chega a mais homens que precisam acordar para a realidade, para a essência crua da dinâmica sexual entre homens e garotas. Agora, sobre o tema de hoje, como despertar o lado mais safado dela, com o subtítulo O Jogo da Provocação, como ela testa seus instintos antes de se entregar totalmente. E é aqui que a maioria dos homens fracassa miseravelmente, porque não entende, não percebe, ou pior ainda, ignora esses sinais ocultos, essas mensagens cifradas que as garotas enviam quando estão começando a te desejar, mas ao mesmo tempo, querem ter certeza de que você não é mais um dos idiotas, fracos, subservientes e previsíveis que elas dispensam sem a menor piedade. O jogo da provocação é exatamente isso, um teste, uma peneira emocional e sexual onde ela provoca, dá pequenos sinais, cria tensão e observa atentamente se você vai manter sua masculinidade fria e dominante ou se vai se desmontar, ficando ansioso, inseguro e desesperado para agradá-la. E entenda, ela jamais vai dizer claramente, eu te quero. Não, ela vai cruzar as pernas de forma estratégica, vai olhar para a sua boca quando você fala, vai rir das suas piadas que nem são tão engraçadas assim, vai tocar sem querer no seu braço ou na sua perna e depois vai recuar, como quem diz, vamos ver se ele tem controle ou vai se precipitar como um moleque carente. E aqui, meu amigo, ou você entende que isso é um convite sutil para que você assuma a liderança e a conduza para onde ela quer, ou vai perder completamente a chance. E ela que estava disposta a se soltar, se trancar e nunca mais demonstrar esse lado safado com você. O erro fatal da maioria dos homens é achar que ela vai se entregar sozinha, sem resistência. Ou que basta ser legal e respeitoso, que o sexo acontece como mágica. Puro delírio. A garota quer sentir que está diante de um homem que desperta nela emoções primitivas, que faz o coração acelerar e o corpo vibrar, que consegue dominá-la sem jamais precisar forçar nada, simplesmente porque ela se sente atraída pela sua segurança, sua presença, sua imprevisibilidade. Você precisa entender que essa provocação é como um jogo de xadrez. Ela move uma peça e espera silenciosamente pelo seu movimento, querendo ver se você vai recuar como um beta assustado ou se vai avançar, firme, decidido, mostrando que não está ali para implorar, mas para ser desejado. E mais do que isso, para ser escolhido como o homem que ela não consegue resistir. E é exatamente nesse ponto que a maioria cai. Confundem o jogo da provocação com falta de interesse, quando na verdade ela só quer testar sua resistência, sua paciência e sua capacidade de criar tensão sexual. Essa tensão que faz ela, aos poucos, abandonar a máscara de boazinha, de garota difícil, e assumir, sem culpa, o lado mais safado, mais entregue, mais voraz, que ela só vai mostrar para um homem que ela respeita, que ela admira e que ela sente que pode confiar. Porque ele não vai julgá-la, não vai se assustar com a intensidade dela. E mais importante, não vai se tornar emocionalmente dependente depois do sexo. Então, se você quer ser desejado de verdade, se quer ser o homem que desperta nela o lado mais instintivo e selvagem, pare de se precipitar, pare de buscar validação e comece a entender esses sinais. Aprenda a decifrar os códigos ocultos do comportamento feminino. E, principalmente, desenvolva a frieza emocional necessária para conduzir o jogo da provocação com paciência, inteligência e masculinidade. E aí eu te pergunto, você já passou por isso e nem percebeu que ela estava te testando? Comenta aqui se já sentiu esse tipo de pressão e diz o que faria diferente se soubesse disso antes. Porque o jogo é simples. Ou você domina ou é dominado. Ou você cria tensão, ou vira amigo, ou você a conduz ao clímax, ou é mais um frustrado que nunca vai conhecer o lado mais safado dela. E então, você vai continuar jogando como um moleque ou finalmente vai assumir a postura de homem que ela deseja? Hoje eu vou te entregar uma das verdades mais incômodas, mas também mais libertadoras que você vai ouvir sobre o jogo entre homens e garotas. O olhar dela fala mais do que qualquer palavra, e quem não aprende a decifrar esses sinais silenciosos está fadado a ser um homem cego em um campo de batalha onde o inimigo enxerga perfeitamente. Não se iluda, a linguagem verbal feminina é cheia de filtros, máscaras e disfarces criados para manipular, confundir e iludir os fracos. Mas o olhar,
O olhar não mente, porque é instintivo, biológico e impossível de ser plenamente controlado. Toda garota, quando encontra um homem que a excita de verdade, quando sente aquele frio na barriga, quando percebe que está diante de um macho que poderia facilmente dominá-la, exibe sinais claros, mesmo que inconscientes, através dos olhos. O brilho repentino, o dilatar das pupilas, os olhares furtivos mas insistentes, aquela olhada rápida seguida de um desviar de cabeça, como quem finge desinteresse, mas não consegue evitar a atração gravitacional que sente. Esses são os olhares predadores, mas ao mesmo tempo entregam vulnerabilidade, porque revelam que ela, ali, está aberta, desejando ser caçada. Só que aqui está o ponto que separa homens fortes de homens iludidos. Nem todo olhar é um convite sincero. Muitos são testes, iscas lançadas para avaliar sua postura, sua autoconfiança, sua capacidade de resistir ou de se jogar desesperado aos pés dela. O homem que não entende isso confunde um olhar casual ou um jogo intencional com uma oportunidade real e acaba se humilhando, se expondo, entregando seu valor sem ter a mínima noção de que naquele teatro ela só estava brincando com o ego dele. Quantos homens já caíram na armadilha de interpretar um simples olhar como sinal verde total, quando na verdade não passava de uma provocação para medir o nível de carência, de submissão, de desespero? É por isso que eu te falo com toda a brutalidade necessária. Pare de ouvir o que ela fala e comece a observar o que ela comunica com o corpo, e principalmente com os olhos. A garota que te deseja, que te quer, que está disposta a cruzar limites por você, jamais vai precisar dizer "eu quero", porque você vai perceber antes mesmo dela ter a chance de abrir a boca. E se você não percebe, é porque ainda está fraco, ainda não aflorou seu instinto, ainda não aprendeu a ler as entrelinhas da sedução, que são muito mais importantes do que qualquer discurso. Pergunta sincera. Quantas vezes você já ficou ali, ouvindo horas de papo furado, tentando adivinhar o que ela queria, quando bastava ter prestado atenção no jeito como ela te olhava? Quantas oportunidades você perdeu por não ter interpretado corretamente aquele olhar rápido, aquele sorriso de canto, aquela fixação silenciosa? E mais ainda, quantas vezes você se expôs, se ridicularizou, porque achou que ela estava te dando sinal verde, mas na verdade ela só estava te testando? Só queria ver o quão fácil você se entregaria? Entenda, o homem que domina a arte de ler os olhares femininos nunca mais será manipulado, nunca mais será iludido, nunca mais será aquele beta desesperado que vive buscando validação e permissão para agir. Ele age porque percebe o desejo genuíno e não perde tempo com sinais confusos ou joguinhos. Quer um exemplo prático? A garota que realmente te quer vai te olhar de maneira fixa, mas disfarçada. Vai te lançar olhares repetidos quando acha que você não está olhando. Vai sorrir para baixo, morder discretamente o lábio, ajeitar o cabelo enquanto te observa. São sinais involuntários, instintivos, porque o corpo dela está se preparando biologicamente para ser escolhida, mesmo que a mente esteja gritando para ela manter a pose, o orgulho, o status social. E é aí que entra o homem frio, lúcido e letal. Ele observa, identifica, confirma os sinais, e só depois, se quiser, age. Não é um cãozinho adestrado que corre ao primeiro chamado. Não é um desesperado que lê qualquer olhar como convite. Ele é seletivo. Ele entende que o olhar dela é apenas a primeira camada do jogo, mas que a decisão final é sempre dele. E aqui vai a grande lição. Ou você aprende a ler os olhares predadores e transforma isso em poder, ou vai passar a vida inteira sendo manipulado por eles, correndo atrás de ilusões, se machucando, se frustrando, se perguntando: por que ela disse uma coisa e fez outra? A resposta é simples: porque você não soube ler o que ela mostrou sem dizer. Então agora eu te pergunto: você tem coragem de abrir os olhos de verdade? Ou vai continuar cego, ouvindo palavras vazias e caindo nas mesmas armadilhas? Comenta aqui. Já percebeu algum olhar desses, mas ficou na dúvida e não agiu? Ou pior, agiu quando não devia e se deu mal? Deixa teu relato, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive sendo enganado por olhares que ele não sabe interpretar. Chega de ser espectador. Quando você vai decidir ser o protagonista do jogo? Toques acidentais. O convite silencioso que poucos homens percebem. Esse é um dos sinais mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais poderosos que uma garota pode te enviar sem nunca precisar dizer uma única palavra. E se você não souber ler isso, vai continuar perdendo oportunidades, sendo visto como o homem beta distraído, inseguro,
que não enxerga quando uma garota está praticamente te entregando a senha de acesso ao próximo nível da interação. A verdade nua e crua é que a maioria dos homens está tão condicionada a buscar sinais óbvios, verbais, que ignora completamente esse código não verbal milenar que as garotas utilizam para testar a sua percepção, sua masculinidade e sua liderança. E eu te pergunto, quantas vezes você já esteve ao lado de uma garota que esbarrou sem querer no seu braço, tocou levemente na sua mão ao pegar um copo, apoiou a perna na sua sem notar, ou fez aquele clássico toque no seu ombro enquanto ria de algo que você disse, e você simplesmente achou que era acaso? Pois é, não era. Mulheres são especialistas nesses toques acidentais, porque sabem que um homem de verdade, um homem que domina o jogo, vai perceber e vai escalar, vai responder com firmeza, com um olhar seguro, com uma aproximação calibrada, enquanto o homem emocionalmente fraco, inseguro, vai ignorar ou se retrair, perdendo toda a atenção sexual que ela, sim, estava tentando criar. O toque acidental é um convite silencioso para você liderar, avançar, tomar o controle da situação. E se você não responde, ela interpreta automaticamente como fraqueza, falta de confiança, ausência de masculinidade. E aí, meu amigo, você já está fora do jogo antes mesmo de perceber que o jogo havia começado. Esse tipo de toque é a senha escondida da atração feminina. E a regra brutal é: ou você percebe e lidera, ou ela perde o interesse e parte para o próximo. Não existe meio termo. Não existe, ela vai me dar uma segunda chance. Não, o mercado sexual é cruel, veloz, impiedoso. E só sobrevive quem tem percepção, quem tem frieza, quem tem leitura social apurada, quem está sempre atento aos detalhes, e é aí que separa o homem alfa do homem beta. E eu te pergunto, você já perdeu uma garota por não perceber esses sinais? Comenta aqui, porque milhares de homens passam pela mesma situação e nem sabem. Enquanto isso, ela segue em frente, trocando mensagens com outro cara que teve a coragem de perceber e avançar. Então, internaliza isso. Garotas tocam o homem acidentalmente para criar tensão, para medir a sua coragem, para sentir a sua energia masculina, e não para ser ignoradas como se fossem só simpáticas ou educadas. Se você quer ser um homem que lidera, que conquista, que atrai, que seduz com naturalidade, você precisa desenvolver sua leitura corporal, sua inteligência social, sua habilidade de interpretar nuances, de perceber que quando ela esbarra, toca, se aproxima demais, ela está criando um espaço onde quer que você entre, que você domine, que você direcione, e não que você recue e fique ali, parado, como mais um homem que não entendeu nada. Quer saber qual o maior erro? É aquele homem que, ao receber um toque acidental, fica paralisado, sem saber o que fazer, ou pior, desconversa, muda de assunto, quebra a atenção, mata a energia sexual criada, e aí nunca mais vai ter a mesma oportunidade. Porque garota não espera, garota testa. E quando o homem falha no teste, ela simplesmente perde a atração. Simples assim. Quer ser diferente? Então treine sua percepção, esteja atento, seja o homem que percebe e lidera, o homem que não precisa que ela fale "eu quero você", porque ele já entendeu o código silencioso, o convite sutil que ela fez com aquele toque acidental, e respondeu com a atitude que separa os homens fracos dos homens dominantes. Eu te pergunto, você vai continuar cego para esses sinais, ou vai finalmente abrir os olhos e assumir o controle do jogo? Chega de ser espectador. Está na hora de ser protagonista. Está na hora de ser o homem que ela deseja, respeita e admira, e não mais aquele que ela esquece antes mesmo de sair do local. Comenta aqui se você já percebeu um desses toques e o que fez, e compartilha esse conteúdo com um amigo que precisa acordar para essa realidade brutal. Porque esse é o tipo de conhecimento que transforma homens comuns em homens livres, autoconfiantes e irresistíveis. Hoje eu vou te entregar uma verdade brutal que a maioria dos homens nunca percebe. E já peço do fundo da alma, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já viveu uma situação como essa e compartilha esse conteúdo, porque ele pode salvar a dignidade e o tempo de milhares de homens que hoje são cegos diante do jogo oculto da sedução feminina. Agora preste muita atenção. Quando uma garota fala sobre sexo como se fosse brincadeira, fazendo piadinhas, insinuações leves, rindo de maneira despreocupada, não é inocência, não é aleatoriedade, não é só humor. Isso é o código secreto da garota safada, a linguagem cifrada que ela usa para testar, provocar e principalmente se proteger.
Ela joga essas frases ambíguas, esses comentários picantes disfarçados de piada, justamente para manter uma linha de defesa caso o homem não reaja como ela espera, podendo recuar com o clássico "Nossa, era só brincadeira, hein?", mas ao mesmo tempo medindo milimetricamente o seu nível de percepção, confiança e masculinidade. Ela quer saber: você é um homem que entende as entrelinhas, que capta o subtexto e tem coragem de agir? Ou é mais um beta que engole a fala como piada e segue rindo como um bobo, sem perceber que perdeu a chance de entrar no território sexual que ela estava abrindo para você? Sim, é isso mesmo. Toda vez que uma garota começa a brincar com temas sexuais na sua presença, ela está calibrando sua reação emocional e principalmente testando sua capacidade de manter a compostura, mostrar valor e, eventualmente, avançar com liderança. O homem Red Pill, que conhece as regras ocultas do jogo, jamais cai na cilada de rir junto e mudar de assunto como se nada fosse. Ele entende que aquilo é um convite mascarado, um teste disfarçado, e reage com frieza, confiança e uma pitada de provocação ainda maior, elevando a tensão sexual e mostrando que não teme o jogo, mas domina as regras. Você precisa entender de uma vez por todas que garotas nunca falam de sexo à toa. Nunca. Cada palavra, cada risadinha, cada piadinha sobre o assunto é um sinal, um convite ou uma manipulação, dependendo do contexto e da intenção dela, mas jamais é casual. E é justamente aí que os homens se ferram. Os ignorantes acham que é apenas humor e deixam passar a chance, ou caem feito patos, sendo conduzidos ao erro. Os despertos, os frios, os lúcidos, usam essa comunicação velada para avançar, para calibrar o nível de interesse sexual dela, e para mostrar que são homens que não pedem permissão, não ficam na dúvida, não vivem no medo. Agora eu te pergunto, olho no olho: quantas vezes você já deixou passar esse tipo de sinal sem perceber? Quantas oportunidades você perdeu porque foi criado para acreditar que garota só fala de sexo quando quer e que se ela brincou, era só coisa de amiga? Acorda! Mulher fala de sexo como piada porque esse é o álibi perfeito. É a estratégia que protege sua imagem social, que evita julgamentos, mas ao mesmo tempo alimenta a tensão com o homem que ela quer. Ela pode brincar falando que nem gosto dessas coisas, ou soltar um "Nossa, você deve ser safado, hein?", com uma risada, e o homem tolo vai rir e vai dizer "Imagina, sou um anjo". E pronto, morreu ali a tensão. O homem que domina o jogo vai segurar o olhar, sorrir de canto e dizer "Você não faz ideia". E o jogo muda de nível. A garota sente que está diante de um homem que não se intimida, que não tem medo do subtexto sexual, que não se desculpa pela própria masculinidade. Esse tipo de homem é raro, é escasso, e é justamente por isso que ele é tão valorizado e tão desejado. Enquanto o homem inseguro cai na armadilha da brincadeira, o homem forte enxerga o código secreto e usa a chave para abrir a porta da atração sexual de forma direta, sem rodeios. O que te impede de ser esse homem? Falta de coragem? Falta de clareza? Falta de conhecimento? Está na hora de parar de ser manipulado por linguagens que você sequer entende. Está na hora de ler o subtexto, interpretar os sinais ocultos e agir como um homem que sabe o que quer, que não pede desculpas por ser sexual, que não teme a rejeição e que entende que a garota que brinca com sexo está, na verdade, te dando o maior sinal de que quer ser conduzida por alguém que tenha força para liderar o jogo. Então, meu irmão, quando ela falar de sexo como se fosse brincadeira, não seja o idiota que ri e se cala. Seja o homem que enxerga, que responde e que assume o controle da situação. A pergunta que fica é: você tem coragem de jogar esse jogo como homem? Ou vai seguir sendo mais um moleque perdido entre piadas e ilusões? Responde aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você já percebeu esse código secreto na prática ou ainda vivia cego achando que era só brincadeira inocente?